Fala aí, galerinha do Tudo Mastigado, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para trabalhar uma questão na disciplina de Ecologia. Antes de respondermos essa questão, pediria novamente que você se inscrevesse no nosso canal, desse sua curtida no nosso vídeo, que facilita muito a divulgação do nosso trabalho. Essa questão aqui é uma questão chave para a disciplina de Ecologia, porque afinal de contas ela trabalha um tema que é muito cobrado nessa matéria, que seria o tema de teias e o entendimento de como que há o processo de dinâmica dessas teias nos ecossistemas. O que a gente vai fazer vai ser a leitura do enunciado rapidamente, vamos dar revisada em alguns conceitos que são importantes, depois vamos voltar para os itens e, ao final da explicação, vamos marcar a resposta correta. Então, vamos lá. A ilustração representa simplificadamente uma teia alimentar com seus diversos componentes bióticos, espalhados nos diferentes níveis tróficos. Teia vai ser um conceito que a gente vai revisar. Biótico, eu já falei no outro vídeo com vocês, que seria o conjunto dos fatores vivos do ambiente, os próprios seres vivos, e níveis tróficos, daqui a pouquinho eu vou estar trabalhando com vocês. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai revisar? A primeira coisinha que a gente vai revisar seria o conceito de cadeia alimentar. Vamos lá. Representa as relações alimentares entre os seres vivos de uma certa comunidade biológica envolvendo os níveis tróficos. O que seria um nível trófico? O nível trófico seria uma posição a qual o organismo vai ocupar, seja na cadeia alimentar ou seja na teia alimentar. Então, a posição que esse organismo se encontrar, a gente vai considerar então o seu nível trófico. Já vou dar um exemplo logo para vocês. Você pode reparar que a cadeia alimentar ela é dividida em grupos. Ela é dividida no grupo dos produtores, dos consumidores primários, dos secundários e dos decompositores. O produtor tem a sua própria posição, então ele ocupa o seu nível trófico. No caso, como ele é o primeiro a aparecer na cadeia, a gente vai dizer então que ele ocupa o primeiro nível trófico. Os consumidores primários já vão ser o segundo grupo a aparecer. Por isso, então, que eles vão ocupar o segundo nível trófico. E os consumidores secundários, dessa forma, eles vão ocupar o terceiro nível trófico. Toma cuidado com uma coisa que muita gente erra, é fazer a relação da palavra primário com primeiro nível trófico. Sempre o primeiro nível trófico é o produtor. A contagem começa dos produtores. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Aí você deve estar se perguntando, e os decompositores? Eles vão ser o quarto nível trófico? Não. Eles vão ser considerados os últimos do nível trófico. Ou seja, ele vai pertencer então, eles vão ser então o nosso último nível trófico. E por que ele vai ser o nosso último nível trófico? Daqui a pouquinho você vai entender. Então você pode reparar que a cadeia alimentar ela representa o quê? Que o consumidor primário se alimenta do produtor, que o consumidor secundário se alimenta do primário e que todos os envolvidos vão se relacionar com seres chamados de decompositores. Por que o produtor recebe o nome de produtor? Porque, afinal de contas, ele produz a energia não somente para ele, como para todos os outros organismos participantes da cadeia alimentar. Você tem que lembrar que organismos como os produtores, eles são seres que são chamados de autótrofos. O que seria um ser autótrofo? É aquele capaz de fabricar a sua própria energia. Todos os demais, sejam eles consumidores ou decompositores, eles já vão ser chamados então de organismos heterótrofos. O que seria um organismo heterótrofo? Seria aquele que não é capaz de fabricar a sua própria energia e por isso tem que ingerir a matéria orgânica do ambiente, seja ele consumidor ou seja ele decompositor. Então note que a cadeia começa por um autótrofo e depois ela vai vir com uma sequência de heterótrofos. Perceba também que a cadeia alimentar é uma sequência linear. Um organismo vem após o outro. Por que eu estou destacando isso? Porque no exemplo da questão que eu trouxe para vocês, eu não tenho essa relação. Eu tenho vários organismos interrelacionando uns com os outros. Por isso, então, que isso aqui seria uma teia. Porque, afinal de contas, se eu tenho mais de uma cadeia, o conjunto delas vai formar uma teia. Lembrando que a teia alimentar, ela mostra os caminhos seguidos
tanto pela matéria quanto energia num ecossistema. E para isso a gente tem duas palavras-chave, que seria a palavra-chave fluxo e a palavra-chave ciclo. Por que que a energia ela segue um fluxo? Porque afinal de contas, ela vem do Sol, passa pelos produtores, consumidores primários, secundários e chega até os decompositores. Ou seja, ela segue uma sequência. Depois que ela chega nos decompositores, o que vai acontecer é que a energia vai ter fim. No caso da matéria, é o oposto. Ela vem dos produtores, do consumidor primário para o secundário, chega nos decompositores e volta para o produtor. Se você reparar no esquema aqui que eu trouxe para vocês, a seta que é contínua, que é essa aqui, representa a energia. Então observa, sai do produtor, primário, secundário, decompositor, não tenho mais fluxo de energia. Já olha a matéria, que é representada pela pontilhada. Veio do produtor, primário, secundário, decompositor, volta para o produtor. Então, se você enxerga um caminho que se repete. Por isso que nós usamos a palavra ciclo, enquanto a outra usamos a palavra fluxo. Note que a gente tem uma terceira seta, uma setinha maior, que representa a perda de energia. O que isso quer dizer para a gente? Que toda vez que a energia for transferida de um organismo para outro, lembrando que essa transferência se dá através da alimentação, nunca a quantidade total vai ser repassada. Então imagine, quando o consumidor primário se alimentar do produtor, ele não vai ingerir a energia toda que tinha no produtor, que o produtor gastou um pouco para poder sobreviver. Da mesma forma, quando o secundário se alimentar do primário, não vai conseguir ingerir a quantidade total de energia. Ele vai ingerir também uma parte. E essa que é a dinâmica da transferência de energia. A cada transferência por nível trófico, uma parte dessa energia vai ser perdida, não vai ser repassada para o próximo integrante. Revisado então o que é cadeia, revisado o que é teia, falta a gente revisar somente uma coisinha que vai aparecer lá no item bem específico, que seriam dois termos que muita gente confunde, que é o termo de biorremediação e o termo de bioacumulação. O que seria biorremediação? O uso de micro-organismos ou plantas para limpeza ou descontaminação de áreas ambientais afetadas por poluentes. Seria o que eu trouxe para vocês representado nessa imagem. Digamos que esse poluente ele esteja presente em um rio e a intenção desse rio seja torná-lo menos poluído. O que vai ser inserido? Organismos aqui, que nesse caso são as bactérias, e as bactérias vão ajudar a degradar o poluente. Ou seja, a biorremediação, você tem que observar o seguinte, é remediar algum problema vivo. O problema aqui não seria despoluição do local? A bactéria vai procurar fazer esse tipo de coisa. Por que as pessoas confundem muito com bioacumulação? Porque as palavras são parecidas, mas na prática as definições, os conceitos são completamente diferentes. A bioacumulação ocorre quando substâncias tóxicas, lembrando que essas substâncias tóxicas não biodegradáveis, são transferidas de um organismo para outro ao longo da cadeia alimentar. Na explicação que eu dei agora há pouco para vocês, o que ficou claro em relação à energia? Cada vez que a energia passa por um nível trófico, o que vai acontecer é que ela vai ser perdida. No caso de substâncias tóxicas não biodegradáveis, vai acontecer exatamente o oposto. O primeiro organismo ele vai ser o menos contaminado. Em contrapartida, o último organismo vai ser o mais contaminado. Então, por isso que o nome do termo é bioacumulação. Essa substância tóxica vai se acumulando nos organismos vivos a cada transferência. Então, pense, desses 3 peixes que eu trouxe aqui para você, o mais contaminado é o último, porque ele acabou ocupando o último nível trófico. Em relação à contaminação, esse aqui seria o segundo menos contaminado e esse aqui o menos contaminado de todos. Se tivesse um produtor aqui, bem nessa posição aqui, ó, tipo uma planta, a planta seria então o menos contaminado de todos, ok? Então não confundir bioacumulação
com biorremediação. Lembrando que só uma coisinha aqui, ó, substâncias tóxicas que não são biodegradáveis, você pode colocar como, por exemplo, inseticidas, entre outros produtos liberados por esgoto, entre outras coisinhas. Já revisamos biorremediação, bioacumulação, teia, cadeia e outras coisas. Agora a gente vai voltar então para o nosso item, na verdade para a nossa questão, e vamos lá por item a item. Letra A. Os consumidores primários dessa teia competem entre si pela obtenção de alimento diretamente dos produtores. Primeiro, tanto esse aqui quanto esse aqui são os nossos produtores. Então, nessa teia, eu tenho 2 produtores. Se eu tenho 2 produtores e esse organismo aqui é o nosso consumidor primário, esse aqui também é o nosso consumidor primário. Note que esse consumidor primário ele se alimenta de um tipo diferente de primário do que esse outro organismo apresenta. Então, não posso falar que eles vão competir, porque afinal de contas, eles não vão querer o mesmo produtor. Se não querem a mesma coisa, não estão em competição. Então, por isso que esse item está errado. Letra B. O fluxo de energia flui de forma acumulativa à medida que se distancia do primeiro nível trófico. Errado. O produtor seria o nível trófico mais energético, enquanto, por exemplo, esse organismo aqui, que é o nosso último nível trófico, ele acabaria sendo o quê? O nosso nível menos energético. Então, aqui, mais energia para esse organismo, menos energia para esse organismo, mais energia para esses outros organismos. Então, por isso que a letra B também está erradinha. Letra C. Os seres produtores primários são responsáveis pela manutenção do fluxo de energia da teia a partir da conversão da luz na matéria orgânica. Esse, então, é o nosso item correto. O que é o nosso item correto? Quando ele fala a respeito da conversão da luz solar em matéria orgânica, ele cita o processo da fotossíntese, que faz exatamente isso que o item acabou de falar. Seja esse primeiro produtor ou o segundo, eles vão pegar a luz e vão converter em matéria orgânica para eles e para todos os outros que participam da cadeia. Lembra que para eles a forma de produção de energia é direta, enquanto para todos os outros ela acaba sendo indireta. Então por isso que é o nosso item correto. Vamos só dar uma repassada nos outros para a gente terminar a nossa revisão. Eventos de biorremediação devem ser esperados nessa teia, afetando mais intensamente os níveis tróficos mais elevados. Ele quis te enganar, porque afinal de contas, se você confundiu ou confunde biorremediação com bioacumulação, você ia lá, marcava esse item como correto ou ficava em dúvida com a letra C. Mas biorremediação que a gente viu que é o uso de organismos para combate à poluição, ok? Então por isso que esse item está errado. E a letra E, os insetos representados ocupam o mesmo nível trófico por serem ambos predadores do mesmo organismo. Você vai perceber o seguinte, vamos procurar cadê os insetos. Então, ó, os insetos representados ocupam o mesmo nível trófico. Aqui eu tenho um inseto e aqui eu tenho outro inseto. Esse inseto aqui, já que ele está se alimentando do produtor, ele seria um organismo herbívoro. Se ele é um organismo herbívoro, ele tem uma alimentação diferente desse aqui, que já que ele está se alimentando desse outro inseto, ele vai ter um comportamento carnívoro. Então, eles não são predados pelo mesmo, apesar de eles serem predados pelo mesmo organismo, eles não ocupam o mesmo nível trófico. O primeiro inseto, por exemplo, seria um consumidor primário, enquanto o outro seria um consumidor secundário. Se não ocupa o mesmo nível trófico, novamente, por isso o item está errado. Uma última coisinha, lembre-se sempre que o primeiro organismo a ser alimentado produtor vai ser um herbívoro e todos os outros demais são carnívoros. Queria agradecer por vocês nessa participação desse vídeo tão importante e até a próxima.